noite, vim te dar as boas-vindas aqui à nossa Hora Saudável, te dar os parabéns por estar conectado, buscando mais informação sobre a sua saúde, o seu bem-estar. Meu nome é Marcela Ribeiro, sou consultora da Herbalife há quase 10 anos, consumidora super satisfeita, e vim te apresentar o palestrante dessa noite. Nós vamos ouvir um médico, o Dr. Jaci Leal, que vai falar um pouco para a gente sobre verdades e mentiras a respeito da perda de peso. Boa noite, Dr. Jaci, bem-vindo, obrigada pela sua presença. Boa noite, é um prazer muito grande estar mais uma vez falando para esse grupo maravilhoso da Herbalife, do qual eu faço parte há muitos anos. E o que sempre me dá muita alegria, é uma honra imensa ter sido convidado para o evento Hora Saudável. Meu nome é Jaci Leal, sou médico e foi-me colocado um grande desafio. Falar sobre verdades e mentiras sobre a perda de peso. Eu poderia fazer uma lista dessas questões, mas assim se tornaria uma apresentação comum, mais do mesmo. Então fiquei pensando, eu quero agregar conhecimento para você que está aqui assistindo. Conhecendo a qualidade dos produtos da Herbalife e os propósitos maiores da empresa, como médico eu preciso valorizar a saúde como meta principal da nossa conversa aqui hoje. E a perda de peso como consequência lógica desse processo. Afinal, a Herbalife é muito mais do que perda de peso. E eu, como tenho pouco tempo que me foi dado para tudo que precisa ser dito, e é de praxe iniciar a palestra contando a própria história, eu decidi estruturar a apresentação focando nesta minha história, para a partir dela falar das muitas verdades e mentiras no que o tempo permitir. Então vamos começar? Muito bem, então vamos começar com o título Verdades e Mentiras sobre a Perda de Peso. E conforme eu disse, a minha breve história. Era novembro de 1999, eu estava com 39 anos, 1,70 m e muito diferente do que eu estou hoje. Isto é, médico, eu estava aqui nesse momento num congresso mundial de ultrassom na Argentina, mas enfim, mandaram eu estudar, eu estudei, trabalhava demais e me despreocupei da parte importante da minha vida, que era a minha própria saúde. Eu cheguei a 120 quilos. Mas eu estava triste, hipertenso, pré-diabético, deprimido, cansado. E eu procurei um médico para fazer uma cirurgia bariátrica. Eu fui à consulta médica e eu lembro que eu cheguei em casa depois da consulta com uma série de exames para fazer. Eu preciso fazer uma bariátrica no meu cérebro. Então, uma opção que eu tinha, com muita determinação, mais restrição alimentar, mais atividade física, mais uma vez, uma série de atividades. Cheguei a fazer corridas de rua e aí já era 2003, veja, de 99 a 2003, 4 anos depois, uma corridinha de 10 km junto com a minha sobrinha. E eu já estava com 88 quilos, que eu perdi 32 quilos. E nessa corrida, nesse dia, eu já estava com minha pressão normal, ela com 17 anos, eu com 43, exagero. Fui correr na velocidade dela, ganhei um derrame articular. Parada forçada na atividade física e uma recuperação absolutamente rápida do peso. Eu me angustiei, fiquei apavorado, não sabia o que fazer, mandaram fechar a boca. Tá, vamos fechar a boca. Fechar a boca significa aumentar a restrição alimentar. Isso não é um bom caminho, isto é, entra dentro das mentiras. O que fazer? Fui para o computador, eu lembro como se fosse hoje, procurando uma solução. Pensei em vigilantes do peso, que eu já tinha feito uma vez, e é muito bom, mas você fica preso a uma série de reuniões. Eu não tinha tempo na minha vida, naquele momento, para fazer reunião, segunda, quarta, sexta-feira. Usar medicamentos, que eu já tinha tomado medicamentos, mas de que adianta medicamentos para aumentar mais a restrição ainda? Dieta dos pontos, dieta do limão, dieta da lua. O que eu iria fazer? Voltei a pensar na bariátrica. Eu estava muito triste, eu fui para o meu consultório e quando eu cheguei no meu consultório, uma surpresa estava me aguardando. Um bottom, quer emagrecer? Pergunte-me como. Estava lá todo bem arrumado com esse bottom, querendo conversar comigo, falando que um shake ia resolver minha vida. É o Super César. Mas naquele momento eu me senti até ofendido, porque eu, na minha ignorância médica, então vamos lá, as verdades que os médicos acreditam ter são arrogâncias principalmente. Eu convenci ele que eu gostaria de conversar outro dia. Esse outro dia foi o dia seguinte, um segundo encontro na qual ele mandou a Super Beatriz, a esposa dele, conversar comigo. E foi muito interessante que ela entrou no meu consultório, me cumprimentou, simplesmente nem sentou, me empurrou na minha mesa uma série de potes que eu não conhecia, pegou o pote da Herbalife, o shake, e começou a explicar uma série de coisas maravilhosas daquele produto liofilizado, com toda a ciência por trás, e eu olhando e pensando o que eu ia fazer para me livrar daquela situação.
Eu não conhecia nada, a minha ignorância, a minha arrogância, a minha tristeza me fez estar cego naquele momento. Mas foi interessante porque depois que ela apresentou o shake, ela foi me apresentar a fibra. E na hora que ela me mostrou a fibra, ela entregou na minha mão a fibra, eu olhei, bati na mesa com a fibra na frente dela e falei, eu não preciso de fibra, o meu intestino funciona muito bem. Acreditem, eu estava com uma cirurgia de hemorroida marcada para aquela semana. Meu intestino não funcionava nada, eu estava sendo arrogante e um idiota. O que acontece é que a atitude da Beatriz foi maravilhosa. Ela pegou aquela fibra, bateu na minha frente e falou, doutor Jacir, se você não se alimentar com essa fibra, não limpar o intestino, esse produto maravilhoso do shake não vai chegar na sua célula. Naquele momento eu me recostei para trás e fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estava pedindo para Deus uma solução para emagrecer, Deus me entrega a solução de mão beijada e eu estou sendo arrogante desse jeito. E virei naquele momento para ela e falei uma coisa que todos os distribuidores da Herbalife querem ouvir, eu quero comprar tudo e quero entrar nesse negócio. E comprei tudo e entrei nesse negócio. O que eu quero dizer com isso? E aqui está um grande agradecimento que eu tenho para a Beatriz Baggio e o César, que a gente deve sempre àquelas pessoas que trabalham por nós e querem realmente o nosso bem e que naquele momento a gente muitas vezes não acredita. O fato que a Beatriz falou, Jacir, como você é médico, vai ter um evento grande da Herbalife, da empresa, que chama-se Extravaganza, em dezembro. Vamos para São Paulo para você poder conhecer? Olha como eu já estava mais magro naquele momento, eu perdi 17 quilos em 45 dias. Voltei minha atividade física, cancelei a cirurgia de hemorroida, não precisou mais. Comecei a ter uma sensação maravilhosa no meu corpo que eu nunca acreditei. Eu falava assim, meu Deus, o que está acontecendo? Então aqui vai a outra verdade e mentira ao mesmo tempo. Na medicina, nunca ensinam essas coisas para a gente, porque nós aprendemos simplesmente a dar e receber medicamentos. Isto é, eu era um médico absolutamente não saudável, e assim como muitos colegas meus. E ali eu conheci a ciência, conheci todo o aspecto nutricional por trás da nossa vida, coisas que eu como médico não fazia ideia. Quando eu voltei para Curitiba, meu pai, com 73 anos de idade, já havia abandonado a profissão. Nós passamos a vida toda trabalhando juntos. Ele começou a utilizar os produtos, começou a se sentir extremamente bem, voltou a trabalhar comigo. Isso é uma coisa maravilhosa. A minha mãe também já não tinha mais um sorriso no rosto, voltou a viver cada vez melhor, utilizando os produtos e vivendo muito bem. Isto é, você poder ajudar os teus pais, ajudar a tua família e você se sentir melhor. A minha pressão arterial normalizou, a minha vida normalizou, e normalizou não, ela ficou melhor. Isso é muito importante. Mas continuando nas verdades e mentiras sobre tudo isso, eu quero falar para você então acreditar em quem? Na ciência, naquela ciência que está interessada em vender medicamentos, acreditar nesse médico que tomava um café da manhã de pé, com um baita de um queijo crioulo ali, um todinho na mão e outro ali pronto para bocanhar, um iogurtinho, bolachinha, margarina e meio mamãozinho para enganar trouxa, e o trouxa era eu. Quer dizer, acreditar em quem, gente? E eu preferi acreditar em mim mesmo. Eu comecei a questionar os meus valores, o meu conhecimento, tudo que eu tinha aprendido na medicina até então. Então a pergunta que eu quero falar para você aqui agora, quanto vale transformar uma vida para melhor? E quanto vale transformar a sua vida? O que eu enxerguei na Herbalife foi um exército de pessoas de boa vontade e uma estratégia maravilhosa de levar de fato saúde para o mundo inteiro. E eu, desde aquela época, com aqueles produtos ali mais antigos, porque eu passei a tomar Herbalife desde 2003 e nunca mais parei. E fazendo atividades físicas e sendo cada vez mais feliz, alegre, animado, comecei a dar palestras no Brasil inteiro, porque eu preciso retribuir o benefício que eu recebi. Por isso que eu dou tanta palestra sempre em tantos lugares, sempre que me convidam. E a pergunta que eu faço é: qual o valor desta dieta? Agora veja só, qual o valor desta dieta? Eu estava aqui num navio comendo lagosta, então eu digo para os senhores o seguinte: as minhas viagens de navio antes da Herbalife eram assim. Mas veja a minha cara de feliz que eu estou ali. Agora, o que aconteceu com as minhas viagens de navio com o Herbalife? Eu digo com o Herbalife porque você passa a ganhar as viagens por reconhecimento da tua produção. Eu me tornei Get em apenas 4 meses. Por quê? Porque eu acreditei no processo, eu acreditei no projeto e vi um instrumento maravilhoso de ajuda para todas as pessoas, colocando nutrição dentro das células para que elas possam responder muito bem. Então, em 4 meses eu me tornei Get,
Fiquei muito feliz com tudo isso e até hoje eu estou muito bem. Então vamos lá com as verdades e mentiras também que eu venho falando aqui, mas vamos comentar um pouquinho mais. Criança não aceita alimentos saudáveis, criança só quer porcaria. Se a gente dá porcaria para a criança, ela vai se acostumar com aquilo e não vai querer outra coisa. A minha filha de manhã come maçã. Hoje ela comeu 2 maçãs, meio abacate e uma banana. Por que ela não comeu pão? Por que ela não come arroz, massas? Por que ela não come industrializados? Porque eu não compro. Então tá aqui uma das grandes verdades, o não comprar. A mentira é você achar que você pode comer de tudo e que tá tudo bem, não é assim que funciona. Então vamos lá, Bruna Paula, Santa Maria, Rio Grande do Sul, uma palestra que eu dei em 2011. Eu estava dando a palestra e tinha uma menina sentada ao chão, na minha frente, embaixo no palco, que estava com a mãe estava assistindo a palestra, um salão enorme, tinha umas 400 pessoas naquela sala, e no momento que eu terminei, todo mundo começou a aplaudir, aquela menina saltou, ela veio correndo no palco e me esticou a mão com um bilhetinho. Eu peguei o bilhetinho e era isso daqui. Bruna Paula, prove a maçãzinha, que nojo do que estava ali. Essa menina tinha 6, 7 anos. O que eu quero contar aqui para vocês, e que é uma verdade, as crianças têm uma compreensão infinita da vida. Elas entendem muito mais que os adultos porque elas acreditam. E é de pequeno que se torce o pepino. Não tem uma frase dessa? Isto é, a minha filha em casa hoje ela tem uma nutrição absolutamente saudável que vai fazer com que ela não sofra no futuro, porque a formação de hábitos começa em casa. E a minha filha, assim como outras crianças, tem orgulho do alimento que ela come. A minha filha se delicia com brócolis, com beterraba, com cenourinha crua. É uma maravilha você poder ter isso em casa. As relações de ajuda na família, a criança começa a ajudar os pais e criticar os pais que querem fugir de uma dieta mais saudável. Então, quando você começa a colocar dentro do coração das crianças uma mentalidade diferente, é muito importante. Agora, veja bem, eu sou obstetra, eu vejo crianças nascerem. O meu trabalho com as minhas gestantes é tentar mostrar que os 3 primeiros anos de vida de uma criança, o número de células gordurosas que vão entrar nela vão ficar para sempre. Vai ter uma multiplicação gigantesca se a comida for ruim. Depois dos 3 anos, as células vão só aumentar de volume e diminuir. Então, se eu cuidar nos 3 primeiros anos, além da formação de hábitos, além de toda essa compreensão que a criança vai ter, ela vai ter um número adequado de células gordurosas no corpo para ajudar em todo o metabolismo. E os jovens aceitam, porque falam que jovens só quer fast food. Ricardo, uma palestra que eu dei em Caxias do Sul, esse aqui tem uma história bem interessante, esse rapaz. O fato é que o jovem obeso, ele tem uma agonia muito grande em modo alegria. Todo mundo fala que o gordo é alegre, que ele é fantástico. Ele está sofrendo por dentro. É uma maneira, muitas vezes, claro, não sempre, mas é uma maneira de reagir ao mundo dessa forma, por ansiedade, ansiedade por mudanças e uma esperança de modificação. E qual é a história desse jovem? Venderam produtos da Herbalife para ele, mas para ele comprar, ele mentiu para o pai dele, que é um grande psiquiatra nessa cidade, mentiu que iria comprar um tênis e comprou os produtos da Herbalife. O pai queria matar o rapaz e queria matar quem vendeu para ele. E essa pessoa que vendeu falou para o pai dele o seguinte: olha, você pode até me matar, mas primeiro mata um médico que está vindo de Curitiba para dar uma palestra hoje à tarde, vá lá assistir e você escuta o que ele tem para falar e depois você decide o que fazer. Olha que interessante, botaram os dois sentados na minha frente, bem na ponta do palco. Olha a posição de defesa do rapaz e de angústia no começo da apresentação. Começaram a se soltar, começaram a rir, e quando terminou a palestra, estávamos todos juntos, sorridentes e felizes, o pai com o filho, e não tem o que pague isso. Porque Herbalife é encontro, é conciliação, é família. Esse jovem perdeu então 55 quilos, e atente para o detalhe importante, o pai com aquela barriguinha, riscos de infarto, risco de AVC, perdeu 17 quilos. E mais importante ainda, que eu quero chamar a atenção, qual o valor desse sorriso? Então Herbalife é muito mais do que a venda de um produto. Herbalife é você fazer realmente um processo dentro do coração das pessoas. E o sofrimento então de adultos jovens, esse rapaz é um querido, é das Grafs, em Florianópolis, era marcado pela história familiar, o pai dele com problemas importantes de saúde, enfim, toda a família. Todos nós passamos por essas histórias de maneira semelhante. A confusão que ele tinha com ilusões e uma série de dietas que ele mesmo conta, e com uma desesperança, ele já não sabia mais o que fazer.
Até que a Beatriz Baggio, que me convidou uma vez, convidou ele para me assistir uma palestra minha e ele ficou desse jeitinho, feliz, entrou na Herbalife, está satisfeito até hoje. Eu vejo ele nas mídias sociais, muitas vezes ele está com essa carinha, sempre feliz, sempre animado. Então o que eu quero dizer, Herbalife transforma. É mentira falar que Herbalife não transforma. É verdade falar que Herbalife deixa as pessoas mais felizes. Ele perdeu 38 quilos e perdeu o medo que ele tinha da vida, da história de saúde na família. Influência nas mídias sociais, Elci Nascimento em Curitiba, ela me encontrou no Facebook. Tudo que eu posto para ajudar as pessoas a entenderem mais sobre dieta e sobre a vida. Tenho vários outros temas que eu trato também. Mas ela seguia todas as dicas postadas e começou a aplicar. Ela não tinha medo de fazer. E aí ela ficou assim, com esse sorriso feliz que ela já tinha. O fato é que ela se tornou um case das nutricionistas da Universidade Federal do Paraná, porque ela emagreceu de uma maneira fantástica. E esta foto ali, ela mais magrinha, eu recordo do dia que então ela foi num evento da Herbalife com menos 38 quilos. Mas ela foi depois de emagrecer. E ela assistiu minha palestra, eu lembro da carinha dela quando ela veio me cumprimentar no palco e me contar que me seguia nas mídias sociais e me deu um DVD que as nutricionistas haviam gravado sobre a história dela. O fato é que aquela conversa no evento da Herbalife, ela se tornou supervisora. E como supervisora, aí a transformação foi maior. Ela passou de 38 quilos para 43 quilos a menos e muito mais feliz. Então, todas as verdades e mentiras que estão nas nossas histórias fazem parte da nossa vida, porque a Herbalife não só transforma, ela motiva e ela entrega a felicidade, entrega o que promete. Isso nós temos que ter no coração e compreender que esse é o projeto de vida, porque sucesso é uma grande opção. Então nós temos que entender que a Herbalife é alimento de altíssima qualidade. E muitas pessoas confundem com medicamento. A Herbalife não é medicamento. Herbalife não cura doenças. Mas espera um pouco, como é que as coisas começam a melhorar na vida? Que a Herbalife nutre a célula e permite a cada célula se equilibrar. As células estando bem e o metabolismo também geram um funcionamento adequado do nosso corpo. Então, os produtos sim previnem e curam doenças, mas não como medicamento. E agora, se você utiliza Herbalife e faz uma dieta adequada, pratica uma atividade física, você vai prevenir sim uma série de doenças. E Herbalife, eu quero insistir, não é emagrecimento. Eu até diria, quer ser feliz? Pergunta-me como. Porque emagrecer é um dos efeitos benéficos da utilização dos produtos. Mais a motivação, mais todos os conceitos de uma boa nutrição, de uma boa atividade física, você vai ter muitas outras vantagens, que é evitar. Então eu, como médico, vou falar, um infarto leva 15 anos para se desenvolver. Uma artéria, ela não fica lesada de um dia para o outro. Isto é, quando você vê alguém infartado, ele já está lesado há pelo menos 15 anos. Você tem 15 anos para entrar na casa desse cara com esses produtos e com essa filosofia. Um acidente vascular cerebral leva 15 anos. Esse é um conceito que eu quis trazer aqui com força. Você acha que um pâncreas vai entrar em falência do dia para a noite? Ele leva tanta surra, com tanto pão, arroz e massa, tanta glicose, tanto pico de insulina, que o diabetes tipo 2 leva pelo menos 10 anos. Alzheimer frita o cérebro, nossos alimentos, com os picos de insulina afetando as áreas da memória. Osteoporose, sarcopenia, trombose, depressão, gastrite, esofagite, hérnia de ato esofágico, de tanta lixarada que a gente põe lá para dentro, hemorroida. Vamos seguir? Obesidade não é doença. Falar que obesidade é uma doença é uma mentira. Porque se você considera uma obesidade doença, você coloca um código e ela pode ser tratada com medicamentos, pode ser tratada com cirurgias. Obesidade é uma consequência, porque quem está doente é a nossa comida. Se a obesidade fosse doença, você simplesmente começaria a engordar, porque você ficou doente. Não é assim que funciona. Nós estamos comendo uma comida absolutamente errada e dessa maneira nós vamos ficando obesos. Então o que está doente? Sou eu ou é comida? Claro que existem algumas doenças que provocam obesidade, o hipotireoidismo, não é isso que está em questão aqui. Nós estamos falando que o mundo está ficando cada vez mais doente, é uma pandemia de obesidade e todos nós sabemos disso. Então vamos lá, nós vamos fechar a boca
Fechar a boca, que eu fiz lá no começo com um monte de atividade física, eu lesei meu corpo. Tanto é verdade que quando eu parei a atividade física, eu comecei a recuperar peso em velocidade, porque se você fecha a boca, você faz uma restrição, a nossa célula, ela não é boba. Ela simplesmente se protege. O que acontece se você fecha a boca? Baixa o teu metabolismo para você não morrer. E quando você voltar a se alimentar, o teu corpo começa a guardar gordura em tudo que é lugar para que você, da próxima vez que tentar se matar, ela não morra. O nosso corpo é inteligente, nós não tanto. Fechar o estômago, então o intestino, a cirurgia bariátrica. Isto é, se eu não consigo fechar a boca, eu peço para o médico fechar meu estômago, meu intestino, quer dizer, vai ser uma restrição absurda. É provocar uma doença no corpo, não é como eles falam, cirurgia para curar diabetes. Claro, se você fechar a tua boca e não comer mais um monte de glicose, você vai ter uma proteção, isso não tem dúvida. Agora eu vou ter que fazer uma cirurgia e não consigo utilizar outra maneira. E outra que é pior, quem faz cirurgia bariátrica precisa fazer suplementação para o resto da vida, porque o estômago, o intestino não consegue mais absorver nutrientes. Então por que não fazer antes? Medicamentos foram proibidos porque chega a época de verão, todo mundo invade consultórios médicos para pegar fórmulas para emagrecer, medicamentos, e muitas mortes acontecem. E também é uma maneira de usar medicamento para fechar a boca e ter restrição. Então vamos fazer uma dieta equilibrada, nós podemos nos alimentar com tudo. Nós não temos como colocar para dentro do nosso corpo todos os nutrientes que nós precisamos. Nós precisamos sim suplementar e substituir alguns alimentos. Doutor Jacir, a dieta dos carboidratos? Bom, primeiro tem que entender que carboidrato é mais do que a gente pensa. Carboidrato não é só pão, arroz, massa. Carboidrato, inclusive fibras, são carboidratos que não são absorvidos. Então nós temos que entender que quando eu falo de dieta de carboidratos, é tirar da alimentação pão, arroz, massa, os refinados principalmente. É importante? É claro, toda dieta tem que ter uma redução importante de carboidrato, mas eu não posso simplesmente retirar todos porque eu preciso de glicose, eu preciso de combustível e é importante. Funciona, funciona, mas onde é que estão as vitaminas, os minerais, onde é que estão os aminoácidos que eu tanto preciso? Então eu tenho que ter um equilíbrio nisso. Dieta da proteína. Se eu for comer só proteína e tirar então os carboidratos, tirar as gorduras, e até na dieta da proteína, a dieta de Atkins, por exemplo, tem as gorduras que estão incluídas, você perde glicose muito rápido. Então, dieta da proteína, ela pode ser feita no máximo se você quer fazer um tratamento de choque. Faça 2, 3 dias, não faça mais que isso. Se você fizer 4, 5 dias, daqui a pouco você pode estar começando com tonturas, pode até desmaiar por falta de glicose. Então a dieta de proteína é uma dieta para fazer 2, 3 dias, então nem se considere, né? E as dietas da moda, não vou nem falar. E por que a Herbalife entra de uma maneira maravilhosa nisso? Deixa eu fazer aqui uma separação importante. Tudo que eu falei antes é restrição, é você tirar, você sacar da tua vida. Herbalife, em vez de retirar, você vai colocar nutrientes a mais. Você fazer proteção de antioxidação, isto é, nós sofremos no nosso corpo ataques radicais livres de oxigênio e os nutrientes importantes, que são os antioxidantes, também nos protegem de todo esse aspecto. A Herbalife equilibra o sal, equilibra a glicose, equilibra a gordura e você mantém teu corpo todo em movimento. Aí você tem um estilo de vida com sucesso. Então a Herbalife te garante esse lado que é importante. É mentira falar que você não pode fazer outras dietas, só que você vai sofrer restrição. Nós temos armadilhas que são importantes também para a gente pensar. Nós temos dentro do nosso cérebro centros de prazer e recompensa. Esses centros são áreas neurais, porque eles nos ajudam a escolher o que existe no mundo. Como a indústria ela está toda fissurada em provocar o lucro para ela, ela quer que você compre. Então ela vai te dar o máximo de prazer para você ter o máximo de recompensa. Se você não parar para pensar, e aí entra o lobo frontal para você determinar na tua vida, no teu cérebro, quem manda em você, aí você não vai comprar, aí você não vai se entupir numa churrascaria de rodízio, aí você não vai comer pizza até não poder mais. Isto é, as armadilhas é você não conhecer as tuas áreas neurais e sinta orgulho do teu controle. Aí o que eu digo, não alimenta o gatilho, porque ele vai atingir diretamente o centro de prazer e recompensa e vai te sabotar. Uma vez eu terminei uma palestra da Herbalife, foi em Salvador,
e uma moça, na hora que eu terminei a palestra, ela correu lá na frente com um pacotinho de batatinha salgada e falou: doutor Jacir, mas come um só, não pode comer um só? Eu falei para ela: tá vendo todo esse sal que está aqui em volta? Na hora que eu colocar na minha boca, esse sal vai lembrar meu cérebro aonde encontrou tanta glicose que tem nessa batata. E mesmo que eu coma uma só, que não faria de fato mal ao meu corpo, o que ela faz? Durante todo o dia o meu cérebro vai tentar me convencer de modo inconsciente à noite ir numa churrascaria de rodízio, numa pizzaria e me empanturrar. Então o alimento gatilho é gatilho por isso, o amendoinzinho, são as bolachinhas, as balinhas. E as sabotagens são justamente o que, por exemplo, o alimento gatilho vai provocar. Você começa a sabotar, mas eu quero falar de outra sabotagem também, que é uma verdade e é inconsciente. Você está na tua família, você está obeso, e você, mulher, começa a emagrecer porque começa a usar os produtos, o teu marido inconscientemente vai sabotar, a tua família vai sabotar. Sabe por quê? Porque o sistema familiar tem equilíbrio. Vocês estão bem, não tem que mexer em nada. O ser humano inconsciente tem muito medo de mexer, tem medo da mudança. Então uma das coisas que nós temos que ficar atentos, sim, nós podemos mudar para melhor e tem que colocar todo mundo junto, porque as sabotagens vão acontecer. E é aqui que eu digo não comprar. Eu sei fazer um supermercado, eu sei que corredor que eu vou entrar, que corredor que eu nem vou entrar, e com todo o respeito a todo nutricionista, nutrólogo da Terra, do universo, eu quero dizer o seguinte: eu preciso que alguém me diga que eu tenho que comer fruta, verdura, legume, hortaliça, raízes, carne magra, ave, peixe, e evitar de comprar pão, arroz, massa, leite, todos industrializados. Então por que eu vou comprar industrializado? Ah, mas é só um pacotinho de amendoim, olha o alimento gatilho. Ah, mas é só não sei o que, olha o prazer e recompensa, olha a sabotagem. Por isso que eu não comprar, eu tinha que estar aqui escrito em letras gigantes, porque o não comprar faz que eu, na minha casa, se eu der fome, se o meu cérebro quiser me convencer a comer uma coisa diferente, eu não vou encontrar. E é por isso que a minha filha come frutas pela manhã. Então, nunca faça dieta, seja a própria dieta. O que nós precisamos vencer? A fome por nutrientes. Hoje nós temos calorias vazias, o nosso mundo não consegue nos fornecer nutrientes, por isso que nós precisamos suplementar e escolher melhor aquilo que a gente leva para casa. Aí por glicemia rebota nós temos que vencer, isto é, você come um pãozinho, faz um pico de glicose gigantesco, teu pâncreas leva um susto, joga um monte de insulina na circulação, para que você possa tirar essa glicose da circulação e jogar para dentro da célula. O que você ganha? Hipoglicemia. Hipoglicemia o que é? Fome. Então nós temos fome por falta de nutrientes, que é o primeiro item, e fome por estarmos sempre hipoglicêmicos pelos alimentos refinados e industrializados que a gente escolhe. O sal, a gordura e açúcar que a indústria adora colocar nos alimentos para aumentar a palatabilidade. Acredite, hoje eu chego numa churrascaria, que eu nunca mais fui numa rodízio, mas uma churrascaria à la carte, peço a carne e peço para o garçom, eu e minha esposa, nós falamos assim para ele: garçom, sem sal, por favor. Aí ele vem com aquele cestinho cheio de pães, eu falo: tira esse troço daqui. Claro que eu não sou grosseiro assim. Aí o que eu quero? Só a carne, uma salada. Peço de repente ele: mas quer alguma coisa para acompanhar? Uma maionese, um arroz? Eu falei: não, traz esse palmito. E aí você sai de lá feliz e orgulhoso do teu poder, porque nós não estamos mais viciados no alimento. Que o sal, a gordura e o açúcar nos viciam no alimento, e isto é uma verdade. Os hábitos alimentares nos colocam numa situação terrível, porque as famílias se acostumam a determinados padrões de péssimos hábitos alimentares e achando que aquilo é normal. Nós precisamos olhar mais de perto. Perda de proteínas, porque muita gente come muito mais carboidrato, e a sarcopenia, que é a perda de proteína, principalmente nos idosos, é muito importante, e a baixa imunidade. E como consequência, baixa autoestima. Baixa autoestima ninguém merece. Então, nós precisamos vencer a nós mesmos. Então, para terminar, temos um poder sendo construído há bilhões de anos dentro de nós. Cada célula, cada evolução, cada século, cada milênio que foi passando é um aprendizado do nosso corpo. As nossas células sabem o que fazem e aprenderam com a evolução. Dá um material adequado para ela para ver o que ela é capaz de fazer. Elas só precisam que você acredite. E isso que é importante, você acreditar assim como eu acreditei lá atrás,
naquilo que eu sequer conhecia, que graças a Beatriz e ao César me introduziram nesse mundo da suplementação, do conhecimento maravilhoso que a nutrição nos traz. Então eu acredito na Herbalife, eu acredito em você. Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só a Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herbachef. Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.